Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Enquanto todos dormiam, veio seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: Foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: Queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: Não, pode acontecer que arrancando o joio arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro até a colheita. E no tempo da colheita direi aos que cortam o trigo: arrancai primeiro o joio e amarrai em feixes para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Palavra da salvação. Hoje nós vemos no Sagrado Evangelho, Jesus nos conta a parábola do joio e do trigo. Nós vemos diante dessa parábola algumas coisas que nos fazem refletir sobre a nossa vida, porque essas imagens do joio e do trigo remetem a três realidades importantes da nossa vida. Primeiro, o anúncio, porque veja que aquele homem que lançou a boa semente, que é a imagem de Deus, do anúncio do Evangelho, nós vemos que Deus ele sempre lança no nosso coração a boa nova, mas às vezes vem ali o inimigo, o demônio, as tentações, o mundo, com as suas ideologias, ou até a nossa própria carne, a nossa vontade desordenada, e lança o joio no meio desse trigo que foi lançado. Por isso que também essa parábola ela remete a uma segunda coisa, que remete aos dois tipos de pessoas que existem dentro da igreja. Porque essas duas pessoas que estão dentro da igreja, muitas vezes elas foram para a igreja com motivações diferentes. E aí sim, aquela que foi com uma verdadeira motivação, ela foi porque foi lançado trigo no coração dela, a semente boa. Mas aquele que vai com outras intenções para a igreja, para o caminho de seguimento a Cristo, esse é aquele que foi como que motivado pelo joio. E aqui é o cuidado que também nós precisamos ter diante da nossa vida. E a terceira coisa que nos é importante nessa parábola é que esse joio e esse trigo, ele remete também às moções do nosso interior. Principalmente as moções mais profundas, que são aquelas que têm a ver com a nossa vocação, com a nossa espiritualidade e com a nossa missão, com o nosso carisma. Essas realidades, elas são importantes porque muitas vezes Deus lança o trigo no nosso interior, que é essa vontade dele para a nossa vida, para que nós possamos alcançar a nossa felicidade, mas vem o inimigo e lança o joio. Esse joio que parece muito com o trigo e muitas vezes faz com que a gente fique sempre dividido entre dois caminhos. Nós nos sentimos atraídos para um caminho, que é aquele caminho da verdade, o caminho que vai nos tornar felizes, mas o joio ele vai também nos atraindo pelos seus prazeres, pelas suas regalias ou pelo aquilo que realmente motiva as nossas próprias carências, vai nos atraindo para o outro lado. E aí nós não damos o passo decisivo vocacional. Nós não damos o passo decisivo diante da espiritualidade e diante do carisma, diante dessa missão que Deus quer conferir a cada um de nós. Por isso que veja que
na parábola, Jesus nos ensina que nós precisamos ter 3 atitudes importantes diante dessas 3 realidades. E essas 3 atitudes, elas têm a ver com o discernimento dos espíritos, para entendermos bem se tudo aquilo que está acontecendo vem de Deus ou vem de outras coisas. Se vem do trigo lançado na nossa terra, no nosso coração, ou se vem do joio que o inimigo lançou no nosso coração. Por isso que Jesus, quando conta essa parábola, ele nos chama a atenção a 3 atitudes muito essenciais para aprendermos a discernir bem diante dessas 3 realidades na nossa vida. A primeira atitude que nós vemos no Sagrado Evangelho é simbolizado por aqueles homens que contemplam e percebem que no meio daquele trigo tem também o joio. Foi lançado uma má semente e eles perguntam àquele semeador se ele não lançou unicamente semente boa naquela terra. E aquele homem, ele reconhece que pode ter sido o inimigo que lançou o joio no meio do trigo. E aqui nós vemos, essa realidade que nós precisamos ter consciência, que o inimigo, ele sempre vai tentar nos roubar do caminho da salvação. Ele sempre vai tentar corromper, muitas vezes, a forma de caminhar nas nossas motivações. Ele sempre vai tentar realmente motivar emoções interiores que nos afastam daquilo que é realmente o verdadeiro caminho. Ele sempre vai lançar como que anúncios no nosso interior que aparentemente são muito bons, mas que até parecem com o anúncio da salvação, mas que realmente não nos levarão para o reino dos céus, porque vão motivar muito mais o sentimentalismo do que a verdadeira fé em nós. Essa é a primeira coisa, reconhecer a presença do inimigo. Depois, a segunda coisa que nós precisamos realmente ter é dedicar tempo. E essa dedicação de tempo é o quê? Sempre diante dessas circunstâncias, nós nunca podemos tomar atitudes precipitadas. Nunca podemos tomar atitudes precipitadas. Por isso que ali aquele homem diz, para que os empregados não arranquem o joio naquele momento, mas deixe os 2 crescerem juntos. Porque quando aquelas plantas ficarem maduras, eles conseguiriam realmente perceber o que é o joio e o que é o trigo. Assim também deve ser na nossa vida. Para termos um bom discernimento dos espíritos, é necessário termos paciência, dar tempo ao tempo, porque na medida que os frutos dessas realidades vão se manifestando, nós vamos tendo a capacidade de perceber realmente o que é de Deus e o que é do inimigo. E por fim, nós precisamos ter uma atitude realmente de arrancar o joio. E aqui nós vemos, porque muitas vezes, quando nós vamos convivendo e acostumando a conviver com o joio, muitas vezes nós vamos ali, tendo pena de arrancar o joio. Nós vamos tendo ali como que uma falta de capacidade de romper, de renunciar com aquilo que é a semente do mal, a semente do inimigo. Por isso nós precisamos ter esse grande cuidado na nossa vida, para que nós possamos realmente permitir com que o verdadeiro fruto de salvação aconteça em nós, nasça em nós, e possamos ter esse discernimento diante dessas 3 realidades, dos anúncios que nós escutamos, das pessoas que estão dentro da igreja e das emoções do nosso interior. Assim, nós conseguiremos perseverar, sempre discernindo bem, segundo o Espírito Santo, o que realmente são ter esse discernimento dos Espíritos para perceber o que é de Deus e o que é do inimigo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.